Fala, povo de Deus, paz do Senhor. Hoje nós temos um vídeo especial, um vídeo muito especial. Eu quero falar sobre o livro E aí? Bora ser igreja? Esse livro aqui. Eu quero te contar um pouco da história desse livro, como esse livro surgiu, como surgiu a ideia, como começou. Eu me lembro que no dia 30 de janeiro de 2022, eu estava em um culto e o culto veio um pregador de fora, um bispo da nossa igreja, Família Viva, e um livro para vender. E aí o bispo Vinícius levou um livro para vender e aí eu comprei o livro dele. Eu me lembro que ele assinou meu livro, eu desci e quando eu cheguei na entrada da igreja tinha muitos livros em exposição. Eu estava olhando aqueles livros já com o meu livro na mão e um amigo muito querido chamado Moisés, ele olhou para mim naquele dia e falou assim: um dia você vai escrever um livro. Um dia você vai ter os seus livros expostos também para venda. E aquilo ficou cravado no meu coração, aquilo ficou guardado em mim. Eu nunca pensei em escrever um livro, apesar de gostar da leitura, apesar de ser um apaixonado por livros, pela leitura, eu nunca pensei em escrever um livro. Mas daquele dia em diante, do dia 30 de janeiro de 2022, parece que o Senhor, através da vida de Moisés, colocou essa chama em mim. Eu comecei a pensar a respeito, escrever um livro depois de um tempo, mas um dia orando, Deus me deu esse nome. Você vai escrever um livro e o nome do livro é esse, e aí bora ser igreja. Esse livro nasceu de mesas, esse livro nasceu de ambientes de comunhão. Uma coisa interessante que você vai ver na capa é que esse livro foi escrito com a Bíblia aberta. Isso faz toda a diferença. Um livro bíblico, um livro que vai narrar as histórias bíblicas dentro do que eu entendi como aplicação no que diz respeito a viver a vida da igreja. O que é ser igreja? O que é viver a vida da igreja? O que é viver relacionamento? Esse livro fala sobre isso, da história de Noé até a história de Jesus, que é viver igreja. Viver igreja é viver relacionamentos, e a Bíblia é um livro de relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. Entendo isso, quando eu olho para a Bíblia, com essa visão, com esses olhos, as coisas ficam mais fáceis para a gente poder entender. Esse livro vai fazer um convite para dois tipos de pessoas, ou para dois tipos de cristãos. O primeiro, aquele que está na igreja. Esse livro é um convite para permanecer no ambiente da comunhão. Ou você que saiu da igreja, um despertar. Esse livro é um convite para você voltar para a mesa do Senhor, voltar para esse ambiente de comunhão. Quando você lê esse livro, e aí bora essa igreja, você vai estar sendo convidado por Deus, eu penso, a poder viver relacionamento. A igreja do Senhor é uma igreja de relacionamento. A igreja do Senhor é uma igreja de comunhão. E esse livro ele vai convidar você para essa mesa, convidar você para esse ambiente. Talvez você está me assistindo e você saiu desse ambiente da comunhão. Talvez você está me assistindo e você um dia esteve na mesa do Senhor e você saiu. Por qual motivo? Decepção? Frustração? Mágoa? Ressentimentos? Qual é o motivo que te tirou do ambiente de comunhão? Qual é o motivo que tirou você do ambiente igreja? Esse livro ele vai tratar sobre muitos assuntos e muitas histórias de pessoas que tiveram a oportunidade de estar na mesa do Senhor, saíram da mesa do Senhor, mas depois elas voltaram. Preciso entender que a mesa do Senhor ela é feita de muitas coisas, e na mesa do Senhor eu posso ser ferido. No ambiente igreja, no ambiente comunhão, relacionamento, vida na vida, convívio com pessoas, eu posso ser ferido, eu posso me frustrar, eu posso me magoar, eu posso não aceitar alguma coisa que alguém falou comigo, mas eu não posso sair da mesa da comunhão. Não posso deixar de partir o pão em unidade com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com a igreja. Esse livro vai trazer você a um despertamento muito maravilhoso. Tenho certeza que através da leitura desse livro você vai compreender um pouco mais sobre o que a Bíblia diz, sobre o que é viver relacionamento, o que é viver igreja. Embora ser igreja é uma pergunta e um convite. E aí, bora ser igreja? Essa pergunta ela ecoa em cada capítulo do livro. Aí eu quero desafiar você não só
a comprar e ler o livro, mas a viver a verdadeira vida da igreja. A verdadeira vida da igreja é uma vida de comunhão. E aí quando nós lemos a história de Jacó e Esaú, dois irmãos que tiveram um desentendimento muito grande. 20 anos se passaram até a reconciliação. E aí eu quero te fazer uma pergunta dentro dessa história. Igreja é liberar perdão. Ser igreja é viver perdão. Será que você está há 20 anos sem conversar com alguém? Será que você está há 20 anos guardando mágoa, rancor de alguém? A Bíblia diz que quando eles se encontram, ali tem um liberar o perdão, um liberar de sentimentos. Eles se abraçam, eles se beijam, eles choram, eles voltam a ter um convívio, um relacionamento. Será que você tem essa coragem de perdoar quem te feriu? Será que você tem a coragem de voltar a se relacionar com a pessoa que há tanto tempo você não tem tanto contato? O que falar da história da mulher samaritana? Para mim, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ou o que falar de Raabe, o que falar de Davi? O que eu posso aprender nessas histórias acerca de congregar? O que eu posso aprender com essas histórias acerca de viver a vida da igreja? A Bíblia faz um convite muito claro para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor está se aproximando. Não abandonem a tradição de se reunir como igreja. Pense que você é a igreja na sua casa, porque não é. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E tem tantas pessoas pensando que a igreja é isolado. Cristo nunca foi um Deus de isolamento, ele sempre foi um Deus de comunhão. E esse livro vai convidar você a viver uma vida de relacionamento. A mulher samaritana viveu por muitos anos isolada. E aí, se você olhar a história, ela vai ao poço tirar água no horário que ninguém ia, porque ela não queria ter comunhão com ninguém. Só que a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por aquele lugar, por Samaria, era necessário passar por aquele lugar em uma determinada hora para se encontrar com aquela mulher. Se encontra com aquela mulher que não queria viver comunhão, que não queria viver relacionamento. E aquela mulher, ela foi curada na alma. Será que aquela mulher carregava tanto tempo? Qual o peso que aquela mulher carregava por se distanciar tanto? O que será que aconteceu na vida dela? O que será que aconteceu na sua vida que você não quer viver relacionamento, você não quer viver comunhão com pessoas, você não quer viver a vida da igreja? Mas depois de alguns minutos conversando com Jesus, ela abriu seu coração. Jesus mostrou para ela o que é viver um relacionamento profundo. Aquela mulher sai do poço, entra na cidade, prega e ganha uma cidade inteira. Ela atrai pessoas para a mesa da comunhão. Deixa eu te falar uma coisa. Você só vai conseguir atrair pessoas para a mesa da comunhão quando você for curado. E a cura que você precisa está na mesa. A cura que você precisa está no ambiente de comunhão. Quem foi ferido no ambiente de comunhão só vai receber a cura no ambiente de comunhão, não é em outro lugar. O que fazer no lugar de Davi? O que nós podemos tirar de proveito na história de Davi e Nabal? Davi e Nabal, uma história que tem muito a nos ensinar. Como lidar com a ingratidão. Nabal não reconhece o que Davi fez, Davi fala em matar Nabal. Os homens, por muito tempo, Davi e seus homens foram muros ao redor de todas as riquezas, rebanho, o gado de Nabal, os bens de Nabal. E Nabal não reconheceu o esforço de Davi, ingratidão. E aí, o que fazer diante da ingratidão? Esse livro vai te mostrar um pouco sobre o que fazer diante dessa situação. O que falar do bom samaritano, a parábola do bom samaritano? Será que nós não temos que ser como ele, estar preparados com algumas coisas para poder estender a mão e ajudar o próximo, como igreja? Viver comunhão, viver relacionamento, pegar uma pessoa ferida e colocá-la de novo ou de volta em um lugar onde ela pode ser tratada, curada, restaurada e devolver ela para esse ambiente dia a dia? Será que eu não posso olhar para a história de Emaús e ver que por causa da frustração, da decepção, 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram para a aldeia
aproximadamente 10 quilômetros de distância, olhar para essa história e ver que a cura da frustração está na mesa, porque quando Jesus na mesa parte o pão, eles reconheceram quem Jesus era e eles voltam para Jerusalém. Você não consegue entender que a cura está na mesa, no relacionamento, na comunhão. O que falar de Paulo, Filemão e Onésimo? Paulo coloca o seu nome em conta, em jogo, ele fala, olha, se ele te causou algum dano, se ele te fez algum mal, põe na minha conta. Não como escravo, mas como irmão, porque na prisão, na cadeia, entre algemas, foi gerado Cristo nele, ele conhece Jesus agora, então recebe ele como irmão, dá um tratamento diferente para ele. E aí, como trazer para a mesa quem um dia nos prejudicou? Como trazer para a mesa alguém que um dia nos fez mal? Como fazer? Filemão não pensou duas vezes. Ele pega Onésimo, ele faz do jeito que Paulo falou, do jeito que Paulo pediu, do jeito que Paulo direcionou, e aí ele é inserido novamente na vida da igreja, num ambiente de relacionamento. Esse livro vai abrir a sua mente, vai ampliar o seu entendimento para você poder compreender o que é viver igreja. Viver igreja é viver relacionamento. E o nome do livro, como eu disse, é um grande convite. E aí? Bora ser igreja? Então, a cura que as pessoas precisam está no relacionamento, está na mesa. E aí, quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que muitas pessoas entraram nesse ambiente, viveram esse ambiente, relacionamento e alcançaram a cura. E eu quero convidar você para esse lugar, de fato quero convidar você para estar na mesa, para voltar à mesa, para se assentar na mesa. Algumas histórias, como eu citei da Bíblia, por exemplo, e aí a gente vê, por exemplo, a história do bom samaritano, ou da mulher samaritana, ou de Pedro, a história dos dois discípulos indo a caminho de Emaús. Quando nós lemos a história de Filemão, a história de Filemão é muito linda, e quando nós olhamos para essa história, para esses contextos, nós vamos perceber uma coisa em comum. Eles tiveram a oportunidade de se assentar com uma pessoa curada, e essa pessoa curada fez a diferença na vida dessa pessoa que estava ferida. Que você seja essa pessoa que de fato traga as pessoas para esse lugar, para esse ambiente. É o nosso maior desafio. Tem muita gente que saiu da mesa, e aí a parábola do grande banquete diz que ainda há lugar para as pessoas. Tem muita gente para se assentar, tem muita gente para participar desse ambiente, esse ambiente de comunhão, de relacionamento. Esse livro vai dar um exemplo maravilhoso sobre a história de Jesus. E aí, quando nós falamos de relacionamento, quando nós falamos de ser igreja, ou de viver a vida da igreja, esse livro vai narrar a história de Jesus. Jesus nos mostra com a vida, com a atitude, o que nós devemos fazer. Das pessoas, e aí muita gente questionava, fariseus, hipócritas, que ainda nos dias de hoje, infelizmente, tem muitos. E aí Jesus se assentava com essas pessoas e muita gente não entendia o porquê que ele estava sentando com pecadores, o porquê que ele conversava com prostitutas, com mulheres que aos olhos da sociedade eram mulheres indignas. Ele conversava com pessoas que não tinham respeito da sociedade, mas ele tinha um propósito, o propósito de curar a vida daquele ferido, daquela pessoa que estava doente. É por isso que ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Ele veio para os doentes, ele veio para as pessoas que precisavam de uma resposta, que precisavam de ser pegas pela mão ou pelas mãos e serem inseridas na vida da igreja, no relacionamento. E aí Jesus é essa pessoa. Ele se importava muito, mas muito, com quem estava do lado de dentro. Pregava nas sinagogas, pregava no templo, se importava com quem tinha o desejo de ir lá ouvi-lo, de escutar o que ele tinha para falar, a mensagem do dia, a pregação do dia, mas acima de tudo ele foi um homem que se importou com quem também estava do lado de fora. E aí o que ele fazia? Ia a lugares, ele se conectava com pessoas e ele fazia a diferença também do lado de fora. Ele se importava com quem estava dentro, ele se importava com quem estava do lado de fora, porque tem uma frase que me marcou muito, inclusive está nesse livro: quem está dentro tem valor e quem está fora tem também. Quem está dentro da igreja tem muito valor, mas quem ainda não está também tem muito valor. E Jesus, ele saía
prédio, do templo, da sinagoga, para se importar com pessoas do lado de fora, para pregar para as pessoas, para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para anunciar a salvação. Esse é o papel da igreja. Você se deparar com esse livro, E aí, Bora Ser Igreja, que é um convite muito lindo para nós, você vai ver que de fato a igreja saudável, a igreja que zela pela palavra do Senhor, a igreja que entende o id pregar e a grande comissão, a igreja que entende o que deve ser feito, ela pega não só esse livro, mas ela pega a Bíblia e ela aplica na sua vida. Pregar o evangelho às pessoas, inserir as pessoas na mesa. Eu costumo dizer que nós somos de fato uma panela sem tampa. Todo mundo pode entrar, mas para sair vai ter as suas dificuldades, porque nós não vamos deixar. E aí a gente vai trabalhando na vida das pessoas, inserindo as pessoas na vida da igreja aos poucos. Aos poucos nós vamos inserindo as pessoas na vida da igreja, tendo comunhão, tendo relacionamento. Isso é cura para a alma. Isso é restauração para a alma. Jesus restaurou muitas pessoas na Bíblia através do relacionamento, muitas almas através de alguns minutos sentado em algum lugar. A mulher samaritana sentada num poço, ele restaurou ali pessoas através de comunhão. O que falar da mulher adúltera? Mulher que poderia ser apedrejada e as pessoas queriam apedrejá-la, mas Jesus ele tem uma palavra, ele insere aquela mulher num ambiente saudável, fala: mulher, vai e não peques mais, não peques mais. Então a igreja é uma igreja viva, uma igreja que entende a grande missão. Não é uma igreja que aponta o dedo, não é uma igreja que expõe falhas, mas é uma igreja que cobre, mas que corrige. É a favor do pecado. Nós não vamos passar a mão na cabeça do pecador, mas nós vamos corrigi-lo em secreto para não perder essa pessoa. Nós vamos de fato cuidar dessa pessoa para que ela possa entender o valor do relacionamento, o valor do arrependimento e o valor da comunhão. É um livro que vai falar sobre o relacionamento da igreja. E o que é viver igreja? Viver igreja é viver relacionamento, é viver perdão. Viver igreja é viver comunhão. E eu preciso entender que se eu quero viver igreja, se eu quero viver relacionamento, eu preciso viver a vida da igreja. Desculpa, mas você não é igreja na sua casa, você não é igreja sozinho, não. Você precisa fazer parte do corpo, e fazer parte do corpo você precisa estar inserido em uma igreja. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, de um pastor, de uma pastora, de um líder que foi levantado por Deus. Não dá para ficar em casa sozinho, achando que pode ser igreja em casa sozinho. A Bíblia fala sobre isso. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai perceber que no capítulo 10, do versículo 25, vai dizer que não podemos abandonar a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Alguns abandonaram o que deveria ser feito. Alguns abandonaram o costume, a tradição de congregar, de estar na igreja, de fazer parte de uma comunidade. Algumas pessoas abandonaram essa tradição, esse procedimento, mas nós não podemos abandonar. Nós não podemos abandonar de maneira nenhuma. Nós temos que entender que o dia do Senhor se aproxima e o que nós temos que fazer é viver a vida da igreja. É viver relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.